há quase 1000 anos. Imagine só, a universidade tem sido um pilar da nossa civilização. Mas, peraí, qual é a verdadeira missão dela hoje em dia? A resposta, olha, não é nada simples. E é por isso que a gente vai mergulhar em como esse propósito evoluiu e por que o futuro dela está sendo tão debatido agora mesmo. No fundo, toda essa discussão pode ser resumida em uma única pergunta, bem direta. A universidade é uma torre de marfim, sabe? Aquele lugar isolado, focado só no conhecimento puro? Ou ela é um motor para a sociedade, que tem que botar a mão na massa e ajudar a resolver os problemas do mundo real? É essa tensão, esse cabo de guerra, que define a história toda. E essa citação do Clark Kerr, de 1963, é perfeita. Ela resume tudo. Pensa bem, que outra instituição na história conseguiu, ao mesmo tempo, ir atrás de conhecimento novo e, de quebra, servir diretamente a uma civilização que não para de avançar? É justamente essa função dupla que faz da universidade algo tão poderoso e, francamente, tão resistente ao tempo. Ok, para entender o debate de hoje, a gente precisa colocar 4 óculos diferentes, 4 lentes. A lente jurídica foca nas regras, no credenciamento. A econômica, claro, olha para o dinheiro, para o retorno do investimento. A lente da justiça se preocupa com a equidade, com a distribuição de recursos. E a cultural? Bom, essa olha para o papel da universidade na comunidade. E qual é o grande problema? É que essas 4 visões, elas raramente, para não dizer nunca, concordam entre si. Beleza, mas como é que a gente chegou nesse emaranhado todo? A missão da universidade moderna não apareceu do nada, né? Ela foi, na verdade, construída em camadas, uma sobre a outra, ao longo de séculos. A história da universidade é quase como uma lasanha, sabe? Com camadas. A primeira camada, lá na Idade Média, era o ensino. O básico, preservar e transmitir o conhecimento. Aí, no século XIX, veio a segunda camada, a pesquisa. O modelo mudou para unir o ensino com a ciência. E depois da Segunda Guerra Mundial, veio a terceira camada, o mercado. A ideia da universidade que gera desenvolvimento econômico. E o ponto-chave aqui é que uma camada não tirou a outra, elas foram se somando. E essa mudança toda não foi igual para todo mundo, não. Dependendo de como a universidade se relacionava com o governo e com o mercado, ela podia pegar caminhos bem diferentes. Algumas se fecharam, viraram a tal Torre de Marfim. Outras mergulharam de cabeça e se tornaram esse motorzão engajado, totalmente empreendedor. Pois é, e é exatamente isso que define a terceira missão, um modelo que foi rei no final do século XX. Aquela ideia de que o conhecimento da faculdade tem que virar produto, tem que ir para o mercado, gerar tecnologia, grana, inovação. Só que é exatamente esse modelo que, hoje, está na berlinda, sofrendo uma pressão enorme. Então vamos pular para o hoje, porque toda essa construção histórica, com todas essas camadas, está enfrentando agora o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. São desafios que ameaçam a base de tudo. Não é um probleminha aqui, outro ali, é uma tempestade perfeita mesmo. A economia do conhecimento virou jogo de cabeça para baixo. A tecnologia simplesmente implodiu a sala de aula tradicional. O mercado de trabalho quer habilidades novas. Os políticos pressionam por resultados. E, para piorar, a confiança do público está lá embaixo. É uma crise por todos os lados. Vamos ao primeiro desafio, o primeiro grande golpe. A universidade perdeu o monopólio do saber. Simples assim. Hoje, gigantes como o Google, com seus laboratórios de inteligência artificial, consultorias, think tanks, todos eles estão produzindo pesquisa de ponta. Estão jogando no mesmo campo que antes era exclusividade da academia. E, ao mesmo tempo, vem a tecnologia e ataca bem no coração do que a universidade faz: ensinar. Cursos online massivos, os MOOCs, aprendizado à distância e, agora, a inteligência artificial. Tudo isso está desmontando a ideia da sala de aula tradicional. A real é que o jeito como a gente aprende já mudou, e mudou para sempre. E essa pressão do mercado fica muito clara, né? Olha só essa frase de um programa que literalmente paga jovens talentosos para eles não irem para a faculdade. A pergunta que fica no ar é bem direta. Um diploma tradicional ainda é a única ou a melhor garantia de sucesso? E por último, mas não menos importante, a pressão política. A gente sabe, né? Muitas universidades dependem de verba pública. E aí entra aquela história: quem paga a banda, escolhe a música. Essa pressão para se alinhar com essa ou aquela agenda política é um risco gigantesco, porque ameaça sufocar a autonomia e a liberdade de pensamento, que são, no fim das contas, a alma da universidade. Ok, no meio dessa tempestade toda, surge uma proposta. Uma proposta bem ousada, na verdade. A ideia de uma quarta missão. Uma missão pensada exatamente
para a complexidade do mundo de hoje. Vamos dar uma olhada em como isso funcionaria? A proposta tem nome ACL, que significa Compromisso e Liderança Acadêmica. A ideia é, ao mesmo tempo, simples e bem radical. É o seguinte: a universidade tem que parar de ser só reativa, de só responder ao que o mercado pede. Ela precisa assumir um papel ativo, de liderança mesmo, para ajudar a guiar a sociedade rumo a um futuro melhor. A diferença aqui é gritante. A terceira missão, a do mercado, ela é puxada pela indústria, ela é reativa. Já essa quarta missão, a ACL, ela empurra a sociedade para frente, ela é proativa. A gente sai daquela ideia de que o benefício social vai pingando da atividade econômica, sabe? E vai para o modelo de impacto direto, intencional, no bem-estar de todo mundo. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a universidade não vai conversar só com empresa e com o governo. Ela vai botar na pauta os grandes problemas da sociedade: justiça social, meio ambiente, saúde pública. E mais importante, o objetivo da educação passa a ser, também, formar líderes que saiam de lá prontos para fazer a mudança acontecer de verdade. E para fechar, essa reflexão do Einstein de 1925, que continua tão atual, é um baita lembrete de que o propósito final da universidade é essa conexão com a humanidade. E aí a gente para e pensa, talvez essa tal de quarta missão não seja nada de novo. Talvez seja só um retorno à essência de tudo: usar o conhecimento para servir a todo mundo, e não só a um mercado ou algum governo. A pergunta de $1 milhão é: como as universidades, hoje, no mundo real, conseguem colocar isso em prática?